Cada grande acontecimento na história do mundo, cada grande pessoa na história do mundo parece estar codificado na Bíblia. Os códigos da Bíblia são uma dramática demonstração que o que temos aqui é o mundo de Deus e não apenas uma tradição histórica. São 66 livros escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos. São mensagens dadas de forma sobrenatural e projetadas com habilidade. A Bíblia. Códigos e segredos. Normalmente nós pensaríamos que este prédio, o Pentágono, nos Estados Unidos, não teria nada a ver com a Bíblia. Mas em 1994, a Statistical Science, uma respeitada revista matemática, publicou a reportagem número 3, volume 9, intitulada Sequências de letras equidistantes no livro de Gênesis. Esta reportagem chegou até esta porta. Agência de Segurança Nacional, Criptologia. Esta é a sala de Harold Gans, criptógrafo veterano da Agência de Segurança Nacional. Porém, ele estava absorto em outra coisa. Ainda trabalha nesse negócio da Bíblia? Seu velho 386 em casa tem sido utilizado bastante há quase 2 semanas. 19 dias. Na verdade, 14 horas e 21 minutos. Gans sabia que a sequência de letras equidistantes era uma forma de código amplamente utilizado por vários governos e seus agentes. A ideia que estes códigos poderiam estar no livro de Gênesis foi difícil de acreditar. Eu não sei por que está perdendo seu tempo. Isto é pura coincidência ou pura loucura? Você está certo. Ele achou isso tão difícil de acreditar que escreveu um programa de computador baseado em seu profundo conhecimento das técnicas básicas de criptografia, na intenção de invalidar os resultados publicados pela Statistical Science. O que eu estou fazendo aqui? Provavelmente o significado disso, se for verdade. Ah, sim. Todos os segredos do mundo estão codificados no Torá. E só Deus pode ter colocado ali. Aqui é Gans. A máquina já parou? O computador finalmente terminou. Sua resposta finalmente chegou. Qual foi o número mesmo? Mas não foi a resposta que ele esperava. E então? De fato é verdade. Eu acho que nunca vi um valor tão pequeno antes. A probabilidade de que estes códigos possam surgir por acaso é quase inexistente. O que Gans descobriu naquele dia foi que tudo estava lá do modo como o estudo disse que estava, firmemente fincado no código. Ele também sabia que a controvérsia estava apenas começando. O tema do código bíblico é absurdo do início ao fim. A esmagadora maioria de cientistas que havia estudado o fenômeno chegou à conclusão de que não havia base para isso. Percorremos um longo caminho desde 1450 e a primeira prensa tipográfica móvel de Gutenberg. Hoje, este pequeno disco contém a Bíblia inteira. Qualquer passagem pode ser acessada com o aperto de um botão. Em questão de minutos, tudo na Bíblia referente a um assunto específico pode ser acessado, examinado e impresso. Mas, com toda a nossa sofisticação e habilidade tecnológica, não temos conseguido aperfeiçoar as palavras. O que elas dizem e o que elas representam continua exatamente o mesmo. Existe algo recentemente que tem fascinado estudiosos bíblicos e cientistas. A ideia de que possa haver algo mais aqui do que apenas as palavras que estão escritas. Existem evidências de que embutidos nas cartas hebreias que os judeus se referem como o Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, existe um código que fala sobre eventos no futuro distante. Um código que, de acordo com alguns, só poderia ter sido posto lá por um autor. O próprio Deus.
Alguns pesquisadores até afirmaram que Yeshua, o nome hebreu de Jesus Cristo, foi descoberto como parte desses códigos por todo o Antigo Testamento. Como se pode suspeitar, estas ideias têm gerado controvérsia. Porém, a Bíblia tem sido uma fonte de debate desde que Moisés trouxe os 10 mandamentos do Monte Sinai. Há sempre aqueles que a adoram e aqueles que a odeiam. Desde que Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, ela se tornou o livro mais amplamente distribuído e lido no mundo. A cada ano, cópias da Bíblia são impressas mais do que qualquer outro livro já publicado. O que há neste livro que tem fascinado as mentes e corações de pessoas do mundo inteiro há milhares de anos? O que pode haver na história de um pequeno grupo de pessoas, num canto empoeirado do mundo, que atrai tanta atenção? O que há nas palavras destes pergaminhos que uniu uma nação dispersa durante 3.000 anos? O Antigo Testamento, especificamente o Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, é, de acordo com a sua apresentação, uma história dos procedimentos de Deus com a humanidade e, especificamente, os filhos de Israel. Também é repleta de histórias fantásticas que muitos estudiosos dizem não ser verdade. Houve uma série de pragas devastadoras que venceram o grande faraó egípcio. Um homem chamado Moisés de fato recebeu os 10 mandamentos e a lei mosaica diretamente de Deus? Este mesmo Moisés poderia ter milagrosamente aberto um caminho pelo Mar Vermelho? As críticas são implacáveis. Alguns até dizem que o êxodo do Egito nunca aconteceu e que Moisés nunca existiu. As palavras do Torá, eles insistem, foram escritas por antigos líderes judeus como um mecanismo para controlar seu povo, nada mais. Em breve, examinaremos esses temas através das óticas modernas e veremos se as descobertas recentes e a tecnologia moderna podem fornecer respostas para estas antigas perguntas. Mas supondo por enquanto que Moisés tenha existido, o que deduziremos destes novos estudos científicos que afirmam que há mais, muito mais? Hoje, a pergunta sendo feita em círculos cada vez mais extensos é simples. Existem informações sobre pessoas, lugares e eventos modernos embutidas no antigo texto bíblico? Existe, de fato, um código bíblico? Este código contém informações sobre Hitler e o Holocausto, sobre o restabelecimento de Israel e a Guerra de 6 Dias. Ele realmente revelou o assassinato de Yitzhak Rabin e ele pode nos dizer que felicidade ou pavor o futuro guarda? Eu estava em Israel para me encontrar com o chefe da inteligência israelense para um assunto totalmente diferente há 6 anos atrás. E soube, quase que por acaso, do trabalho que um matemático muito famoso em Jerusalém havia feito. Ele encontrou o dia exato que a Guerra do Golfo começaria. Foi num código na Bíblia. Eu achei que era loucura, achei um grande absurdo. Eu disse que não era religioso e comecei a me retirar. Então, verifiquei que este matemático, Eliyahu Rips, não é uma pessoa comum. Ele é o principal especialista mundial em teoria de grupo, o campo da matemática que fundamenta a física quântica. Ele é considerado um dos maiores matemáticos do mundo. Então, eu fui vê-lo. Mas em minha mente, eu estava certo de que em 1 hora no máximo eu descobriria por que ele estava errado, pois aquilo não poderia ser verdade. Não poderia haver um código na Bíblia, porque ninguém poderia conhecer o futuro. Em vez de passar 1 hora com o Dr. Rips, eu passei 1 semana com ele. E no final daquela semana, sabia que ele lidava com algo verdadeiro. As autoridades israelenses não teriam confirmado nem negado que a informação referente ao primeiro ataque foi obtida por pesquisadores envolvidos com códigos bíblicos. Mas, dados os resultados, vale perguntar se talvez a ciência e a religião não tenham finalmente encontrado uma razão comum. 3 semanas antes da Guerra do Golfo começar, o Dr. Rips e seus colegas em Israel encontraram codificado na Bíblia Saddam Hussein, escolhido num dia inimigo, ataque, e a data, 18 de janeiro de 1991. Na verdade, o equivalente no antigo calendário hebreu. Não pode ter existido outros ao longo dos séculos que tenham tentado descobrir segredos ocultos nas páginas da Bíblia? E se eles descobriram alguma coisa? Há uma antiga tradição entre os judeus relativa ao Torá. Essa tradição sugere que, diferente de todos os outros livros da Escritura, o Torá não foi meramente inspirado.
Ele foi ditado diretamente por Deus para Moisés numa sequência exata de letra por letra, sem pontuação ou espaços entre as palavras. Judeus e cristãos há muito consideram as palavras da Bíblia como tendo sido divinamente inspiradas. Mas essa tradição sugere algo diferente, algo bem mais estarrecedor. Ela sugere que Deus literalmente escreveu o Torá. E se for verdade, então devemos perguntar, existe alguma evidência de que esta tradição tem alguma base real? Também faz parte da tradição que dentro da sequência exata de letras existe informação criptografada embutida de maneira que somente uma mão divina pode ter posto lá. Por mais curioso e absurdo que possa parecer, a tradição possui uma história longa e muito respeitada. O rabino Baquia Ben Asher de Saragossa, Espanha, descreveu um processo no qual, pulando de letras em intervalos iguais no Torá, poderia-se obter informações divinamente ordenadas. E no século XVIII, um dos maiores filósofos pós-bíblico, Elias Salomão, conhecido reverentemente como o Grande de Vilna, fez a surpreendente declaração: tudo que foi, é e será até o fim dos tempos está incluído no Torá. Parece bastante claro que a ideia de algum tipo de informação codificada na Bíblia, especificamente no Torá, vem nos acompanhando há séculos. Mas é surpreendente ver que o conceito não foi apenas acreditado, mas discorrido por um dos cientistas mais famosos da história. Sir Isaac Newton, que era melhor do que ninguém nisso, afirmou que todo o universo, não só a Bíblia, mas todo o universo, era um criptograma, um código, estabelecido por Deus e que cabia a nós desmontar este quebra-cabeça. Ele, é claro, também procurou um código o qual ele tinha certeza que existia, a Bíblia, e que revelaria o futuro da humanidade. Newton deixou muitas de suas anotações pessoais em Cambridge quando se aposentou. Seu biógrafo John Maynard Keynes descobriu os papéis e ficou chocado ao ver que a maior parte das milhões ou mais de palavras nos escritos pessoais de Newton não tinha nada a ver com matemática ou astronomia, e sim com teologia esotérica. Newton acreditava firmemente num código bíblico. Ele tinha tanta certeza que havia um código oculto na Bíblia que ele passou cerca de metade da vida tentando decifrá-lo. Somente estudiosos de religião acreditam que a Bíblia contém informação oculta? Ou será que já houve cientistas que pensaram igual? Veremos a seguir. O rabino Michael Ben Weissman, talmudista e grande matemático na Tchecoslováquia antes da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu ao Holocausto e depois da guerra emigrou para os Estados Unidos. Weissman, quando ainda era jovem, encontrou por acaso as anotações do rabino Baquia, do século XIII, sugerindo que informação divina poderia ter sido tirada do Torá, pulando o intervalo de letras específico. Agora, com todo o horror da guerra para trás, Weissman retornou ao fascínio de sua juventude, a possibilidade de um código bíblico misterioso. O rabino Weissman, com a sua persistência e determinação nos estudos do Torá, fez algumas descobertas notáveis. No livro de Gênesis, se você for no primeiro T e contar 49 letras, e então chegar na próxima, em outras palavras, a 50ª letra, é o equivalente ao que consideraríamos uma vogal, o que seria um O. Você conta mais 50 letras, é um Rasher, como o nosso R. Mais 50 letras e se chega a um Her, como um H. Em outras palavras, é como se você encontrasse um Thor em intervalos de 49 letras. Isto forma a palavra Torá. Sem dúvida incrível por si só, mas é uma daquelas coisas que você pode julgar coincidência. Mas quando você vai até Êxodo, descobre que a mesma coisa acontece. Você vai até um T, 49 letras e mais uma, você chega ao O. O R e o H do mesmo jeito. Então começa a parecer muito planejada. Continuando, você vai até o 3º livro, de Levítico, e nada disso acontece. Mas se você for até o 4º livro do Torá, o livro de Números, a mesma coisa acontece. Mas somente se você soletrar Torá invertido. Meio estranho. Você vai até o livro de Deuteronômio, mais uma vez você encontra a mesma coisa, mas somente se soletrar invertido. Agora você se pergunta, o que isso significa? E você pensa bem nisso tudo. E é como se esses 4 livros estivessem apontando para o livro do meio. 2 para frente, 2 para trás.
para o livro de Levítico. E se você examinar Levítico mais cuidadosamente, você descobre intervalos não de 49, mas de 7 letras. A cada 8 letras você tem a palavra YHWH, ou o nome de Deus. E você pensa bem sobre tudo isso e percebe que Torá está sempre apontando o nome de Deus. A descoberta do Rabino Weissmandl é a primeira indicação moderna de códigos ocultos na Bíblia. E, é claro, levou ao uso de computadores para descobrir outros. O professor Daniel Michelson, da UCLA, estimou que a probabilidade da descoberta de Weissmandl acontecer por acidente é menor do que 1 em 3 milhões. Foi a descoberta de 50 anos do Rabino Weissmandl que finalmente convenceu um pequeno grupo de cientistas israelenses de que os computadores podem ser a chave, que poderá revelar o mistério de séculos do código bíblico. Foi o Dr. Eliyahu Rips, um dos principais matemáticos do mundo, quem planejou o primeiro modelo matemático para testar a viabilidade dos códigos pulados, que Weissmandl demonstrou com seu trabalho. Mas ele logo pediu a ajuda do Dr. Doron Whitson, um estudioso graduado em física, especializado em relatividade geral, e Yoav Rosenberg, um brilhante jovem especialista em computador. Juntos esperam provar cientificamente se o código bíblico existe ou não. Isto pode ser uma tarefa longa e tediosa. Talvez devamos fazer uma pausa aqui e explicar exatamente o que é uma sequência equidistante de letras ou código SEL e como ele é construído. Para detectar um código SEL, um computador deve primeiro ser programado para escrever a primeira letra ou a palavra codificada, representada em nossa fórmula por N. O computador irá pular um número fixo de letras representado aqui pela letra D. Escreve esta letra, pula o mesmo número de letras e escreve a letra, e assim por diante. Vamos tentar um exemplo simples. Rips explicou que cada código é um caso de somar cada 40ª, 20ª ou 50ª letra para formar uma palavra. Pular X espaços e outros X espaços e outros X espaços, e a mensagem oculta é formada. Isto parece ser apenas uma simples descrição do código SEL. Mas se você começar com a primeira letra do parágrafo R, depois pular cada 3 letras e escolher a 4ª letra seguinte, a mensagem codificada é revelada. Ler o código. Infinitamente mais difícil é a criação de um texto de aparência que seja sensível e facilmente entendido, e ainda assim conciliar sem emendas letras em intervalos fixos. Este processo é chamado criptografia. Há várias coisas que precisam ser entendidas a respeito de todo o código de sequência de letras equidistantes. Procurar palavras, possivelmente quaisquer palavras, como uma sequência de letras equidistantes, podem ser encontradas no livro de Gênesis, encontradas em Guerra e Paz e encontradas em qualquer texto longo o bastante que você tente encontrar, se está usando um computador. Em qualquer caso, o que se encontra é geralmente aleatório. É preciso aplicar análise estatística para determinar se o que você encontra é ou não de fato aleatório, ou se está além do que você esperava encontrar por acaso. Para testar a teoria do código SEL, a equipe de pesquisa criou um programa de acordo com as rigorosas regras estatísticas e científicas. O texto utilizado seria somente o livro de Gênesis, cerca de 78.000 letras. Para garantir que os resultados não fossem alterados por interpretação subjetiva, eles selecionaram os nomes de 34 dos mais famosos e reverenciados sábios como alvos de sua busca. Para tornar mais difícil, eles também pediram que o programa procurasse a data de nascimento ou de morte dos alvos. Após meses de trabalho, o incrível e complexo modelo matemático e programa ficou pronto. Agora era o computador. O resultado deste teste surpreendeu até os pesquisadores. Todos os 34 nomes estavam lá, codificados no texto, junto com as datas de nascimento ou de morte. Ele usou as estatísticas corretamente e descobriu de forma brilhante que a informação codificada na Bíblia estava lá com a probabilidade de 10 milhões para 1. Harold Gans, na época um criptologista veterano da Agência de Segurança Nacional em Maryland, soube do teste e dos resultados. Eu reproduzi as experiências e, veja só, obtive precisamente os resultados que eles registraram. Então eu prossegui e fiz uma nova experiência. Em vez de juntar os nomes dos rabinos e relacionar com as datas de nascimento e morte, eu os juntei com os locais de nascimento e morte, cidades, vilarejos, onde quer que fosse que eles tenham morrido ou nascido, e os resultados que obtive foram ainda mais significantes do que os originais feitos por Winston e Rips. Naquele momento eu soube, sem sombra de dúvidas, que o código era verdadeiro. Eu senti um calafrio na espinha.
Encorajado pelos resultados, o estudo foi enviado à prestigiada revista matemática americana Statistical Science para um novo exame e possível publicação. Robert Cass, o editor da revista Statistical Science e professor na Universidade Carnegie Mellon, disse: "Nossos peritos ficaram desconcertados. Suas crenças anteriores fizeram pensar que o livro de Gênesis não poderia conter referências significativas sobre pessoas da atualidade. E quando os autores executaram testes adicionais, o efeito persistiu. O estudo é então oferecido aos leitores da Statistical Science como um quebra-cabeça desafiador. Ainda assim, apesar do imenso apoio para a integridade científica da pesquisa de códigos inicial, ainda existem cientistas que insistem que isto tudo não passa de tolices numerológicas." A maior premissa dos códigos bíblicos é que o texto permaneceu totalmente inalterado através dos séculos, desde o tempo de Moisés, mas na verdade não é o caso. Os manuscritos dos primeiros períodos não são os mesmos manuscritos dos últimos períodos. Isso invalida totalmente a ideia de um código bíblico baseado em contagem de letras. Estudiosos da Bíblia há muito estão cientes de que durante o milênio o Torá foi mantido com uma incrível variação mínima de tipo de letra até os dias de hoje. Um pergaminho de Torá é copiado de seu anterior à mão e escrito mediante regras inalteradas, por escribas que passam por um rigoroso curso de treinamento e preparação. A cada um deles, o seguinte aviso foi passado através dos tempos: se porventura você omitir ou acrescentar uma só letra ao Torá, você destruirá todo o universo. Apesar dos anos de testes e revisões, muitos matemáticos proeminentes ainda acreditam que qualquer palavra ou combinações de palavras encontradas no código bíblico, não importa como alinhadas estejam, são, na melhor das hipóteses, questão de acaso e, na pior, o resultado de manipulação de texto. O computador pode ver um texto de tantas maneiras diferentes que encontrar mensagens ocultas é quase garantido. Veja bem, por trás de cada imagem está uma análise estatística que é executada pelo programa de computador criado por Hippos e seus colegas. Não é apenas uma imagem. Não são palavras que aparecem juntas por acaso na Bíblia. São detalhes relacionados e precisos de grandes eventos mundiais que aparecem juntos, muito além da probabilidade matemática. Podemos demonstrar, usando mecânica quântica inversa, especificamente o princípio da incerteza e a teoria do caos, que é absolutamente impossível, dentro das leis da física e matemática como as conhecemos hoje, saber o futuro em detalhes como está demonstrado nesses códigos. Consequentemente, chegamos à conclusão científica de que o autor destes códigos não está preso às leis da física e matemática como as entendemos. Talvez as antigas inimigas ciência e religião possam se unir, enfim. Porém, confirmar a existência do código foi apenas o início da aventura. É a informação contida no código que tem atiçado o debate e chamado a atenção do mundo para a Bíblia novamente. Em 1994, Michael Drosnin, um escritor e ex-jornalista do Wall Street Post, voou para Israel para encontrar um grande amigo do então primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Ele levou consigo uma carta com uma dedução assustadora. Eu encontrei codificado o nome do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Codificado uma única vez na Bíblia. E cruzando o seu nome, claro como o dia, estavam as palavras: assassino irá assassinar. Eu fiquei chocado. Então fui para Israel e me encontrei com um grande amigo de Yitzhak Rabin, um escritor israelense muito conhecido, Chaim Guri. E eu dizia a Rabin naquela carta exatamente o que acabei de lhe dizer, que a única vez que seu nome, Yitzhak Rabin, aparecia codificado na Bíblia, as palavras assassino que irá assassinar cruzavam o seu nome. Está mesmo sugerindo que o Torá pode dizer que Rabin será assassinado? Tudo que posso lhe dizer é que está lá. Entregará a carta a ele? Nesta carta, Michael Drosnin dizia ao primeiro-ministro: eu possuo informação revelada que afirma que sua vida corre perigo. Ele continuou explicando que foi um matemático israelense que havia descoberto um código oculto na Bíblia, que revela os detalhes de eventos que aconteceram milhares de anos após a Bíblia ser escrita.
A carta também salientava que a informação havia sido confirmada por famosos matemáticos e os resultados haviam sido repetidos por um veterano decifrador de códigos do Pentágono, usando seu próprio programa de computador. Isto não pode ser ignorado. Gouri leu a carta, mas a resposta não foi muito encorajadora. Certo. Levarei até ele. Mas conheço o primeiro-ministro e creio que ele não dará a mínima para estes códigos bíblicos. A opinião de Gouri provou estar correta. O primeiro-ministro não entrou em contato com Drosnin e aparentemente ignorou o aviso por completo. De fato, 1 ano depois ele estava morto. Exatamente como o Código Bíblico disse que seria. Aconteceu no mesmo ano que o Código Bíblico afirmou. Tudo descoberto 1 ano antes. O entendimento dos códigos da Bíblia pode nos preparar para uma tragédia futura? O conhecimento dos códigos da Bíblia teria ajudado o mundo a evitar a Grande Depressão ou o Holocausto? Os códigos do Antigo Testamento possuem alguma informação sobre as informações que temos no Novo Testamento? Referências, por exemplo, a Jesus Cristo ou o papel que ele desempenhou na história do mundo? As surpreendentes respostas a estas perguntas a seguir. O Código Bíblico revela detalhes super precisos sobre pessoas e eventos que aconteceram muito tempo depois da Bíblia ter sido escrita. Podemos ter eventos recentes como a explosão em Oklahoma, onde temos o nome do edifício que foi explodido, o Murrah Building, codificado Oklahoma, até o nome do homem que foi preso e confessou o crime, Timothy McVeigh, tudo codificado em um documento que tem mais de 3.000 anos. Watergate está codificado. A única vez que a palavra aparece, há uma pergunta: quem é ele? O presidente, mas ele foi expulso. Crise econômica está codificada uma vez na Bíblia e junto está o ano da grande queda do mercado de ações, o ano em que a Grande Depressão começou, 1929. A colisão do cometa com Júpiter em julho de 1994, encontrado 2 meses antes da colisão acontecer, estava codificado 2 vezes no Antigo Testamento, com o nome exato do cometa Shoemaker-Levy, o qual só havia sido descoberto 1 ano antes. Nos 2 casos, o nome do cometa cruzou o nome do planeta Júpiter e em um dos códigos tivemos o dia exato do impacto. É claro que a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto estão codificados em detalhes extraordinários. Temos Hitler codificado com nazista e inimigo, e homem mau e massacre. O mundo inteiro ficou triste e surpreso quando Lady Di morreu tragicamente num acidente em Paris, na França. Na verdade, quando começamos a fazer pesquisas com um programa de computador, ficamos surpresos ao descobrir que até este evento estava registrado nos códigos ELS, 3.500 anos antes de acontecer. Encontramos os nomes Princesa e Diana codificados na mesma distância, ELS, e ao lado encontramos a palavra Spencer, seu nome verdadeiro, junto com Gales, que já era a Princesa de Gales. E então, nos versos ao redor, encontramos codificados França e Paris. Depois observamos e descobrimos túnel e rio. Encontramos o ano 5757, que é 1997 em nosso calendário. Encontramos água, o mês de agosto, foi quando ela morreu. O mais curioso de tudo é que encontramos o nome Fayette, sua companhia naquele trágico acidente. Tudo isso foi codificado 35 séculos antes do evento realmente acontecer. A lógica me diz que a Bíblia foi codificada para nos dar informações muito importantes. Ela foi codificada, certamente, por algum ser inteligente que podia ver à frente do tempo. Foi codificada de uma maneira que seria descoberta agora, simplesmente, pela tecnologia que existiria pela primeira vez hoje, o computador. Quando vamos para o futuro, precisamos adivinhar as palavras porque o evento ainda não aconteceu. Não sabemos o que é. E quando você começa a adivinhar as palavras, quando começa a adivinhar o contexto na tentativa de determinar qual seria o evento que utilizaria estas palavras, você sai do domínio da ciência. Está adivinhando, é subjetivo, não é mais científico.
O código bíblico não nos dá um futuro pré-determinado. Ele nos fala de nossos possíveis futuros. E, tendo posse desta informação com antecedência, podemos evitar que maiores perigos possam realmente acontecer. A pergunta mais importante: podemos ou iremos, em última análise, acreditar no que vimos? Hoje pela manhã, o jovem criptógrafo... Países e pessoas parecem ter inclinação para ignorar avisos importantes. A Segunda Guerra Mundial nos dá alguns excelentes exemplos. Antes da entrada americana na Segunda Guerra Mundial, os japoneses adaptaram o código de enigma alemão em uma variação avançada. Os aliados chamavam púrpuro. Um brilhante jovem criptógrafo de nome William Friedman, comandante da então recente agência de inteligência, estava determinado a quebrá-lo. Com uma dedicação incrível, Friedman, quase que com uma só mão, quebrou e decifrou o código em apenas 20 meses. Seu esforço foi tão intenso que, após completar a tarefa, ele sofreu um colapso mental total. Mas o impossível havia sido realizado. Os alemães vazaram a informação de que o púrpuro havia sido quebrado e enviaram a informação aos japoneses, que simplesmente se recusaram a acreditar. Seu plano de atacar Pearl Harbor prosseguiu e, de fato, a inteligência da Marinha interceptou e decodificou a transmissão do almirante japonês Yamamoto para suas frotas. Os japoneses se recusaram a acreditar que seu código podia ser quebrado. Agora era a vez da América. A inteligência da Marinha tinha em suas mãos a confirmação de que a frota japonesa estava se dirigindo a Pearl Harbor. O esforço colossal que Friedman havia feito estava prestes a ir por água abaixo. O que é isso? Acabou de chegar. Nossos homens quebraram o púrpuro. Com certeza. Comentou com alguém sobre isso? Não, senhor. E não faça. Esses homens da inteligência não quebraram o código. Alguém está tentando ver se estamos alertas aqui. Mas, senhor... É só isso? O serviço de inteligência havia interceptado e decodificado uma mensagem do almirante Yamamoto para sua frota e imediatamente passou a informação para a inteligência da Marinha. Mas o aviso foi rejeitado. Até os oficiais americanos não acreditaram que o código havia sido quebrado. Ontem, 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na desonra. Os Estados Unidos da América foram súbita e deliberadamente atacados pelas forças aéreas e naval do Império do Japão. Parece haver um estranho paralelo entre a atitude dos almirantes e a ânsia de alguns cientistas e estudiosos em rejeitar os códigos da Bíblia hoje. Ignorar estes códigos também poderia ser desastroso? Desde que existem registros, existe a criptografia. E os significados ocultos parecem ter surgido da obsessão dos escribas judeus das antigas escrituras. E estas técnicas levaram às técnicas de criptografia da Renascença, que levaram aos criptogramas e a ajuda mecânica da Segunda Guerra Mundial, substituídos, é claro, pelo computador moderno. É interessante que agora o computador nos permita descobrir estes códigos ocultos que aparentemente estavam lá desde o início. Enquanto as críticas ao código da Bíblia continuam afetando as descobertas originais dos códigos bíblicos, vários criadores de softwares de código bíblico têm expandido comercialmente a pesquisa sobre o tema, muito além das primeiras descobertas no final dos anos 80. Uma nova pesquisa está transformando as chamadas descobertas de padrões por associação de palavras do passado em descobertas de complexas matrizes. Aqui está a matriz completa de Thomas Edison, revelando num modelo ordenado 55 fatos históricos importantes sobre a sua vida. No código bíblico, descobrimos as explosões terroristas na embaixada americana nos países africanos, Quênia e Tanzânia. Por exemplo, na explosão do Quênia havia 19 termos de referência com múltiplas alusões de fatos específicos que descrevem um ataque terrorista, todas localizadas numa matriz compacta centralizada em AIA 114.
Embaixada era o termo central da matriz, com os Estados Unidos cruzando a embaixada 3 vezes. Encontramos no mesmo tipo de matriz o local sendo Nairobi, Quênia, 7 de agosto de 1998, a data da explosão. De manhã às 10h45, que 247 pessoas foram mortas e assassinadas por uma bomba. Também encontramos o nome de 3 terroristas acusados. O aviso mais importante decifrado no Código Bíblico é que podemos enfrentar o famoso Armagedon, uma guerra nuclear mundial. Talvez num futuro próximo. O profeta Isaías escreveu uma poderosa profecia sobre o próximo Messias. Ela está registrada em Isaías capítulos 52 e 53. Esta notável profecia sobre o próximo Messias é frequentemente chamada de profecia messiânica do servo sofredor. Numa exaustiva análise desta breve, porém muito detalhada profecia, Yaakov Hensel fez várias descobertas surpreendentes. Deus não só codificou o nome de Jesus Cristo nessas passagens, mas os nomes de todo mundo envolvido na crucificação e seu mistério. Ele encontrou Jesus, Nadine de Nazareno, Messias, 3 Marias, os 2 sumos sacerdotes Anás e Caifás, o rei Herodes, Pilatos e vários nomes dos discípulos de Cristo. Todos eles encontrados em uma passagem profética, 41 nomes, todos codificados na passagem de Isaías. Existe uma maneira de você mesmo checar tudo isso. O Código Bíblico não é mais apenas o nome de um estudo de pesquisa científica. É também um programa de computador disponível em CD-ROM. Já que o hebreu não é uma língua largamente usada pela maioria das pessoas, os criadores deste programa de código transliteraram a Bíblia inteira para você. É assim que funciona. Primeiro, selecione uma extensão de texto que você deseja examinar. Para nosso exemplo, escolheremos no início do Gênesis até o fim de Êxodo. Agora, selecione a quantidade de pulos que você quer que o computador use. Vamos usar, por exemplo, no mínimo 10.000 e no máximo 11.000. Agora vem a parte mais importante. Selecione a palavra ou frase que você quer que o computador encontre neste texto escolhido. Clique no dicionário de primeiros nomes e procure pelo nome de Jesus. Clique nele e o programa irá automaticamente inserir Yeshua, que é Jesus em hebreu. Clique no botão Encontrar e a barra de progresso trilha a busca. E a caixa de status lhe diz quantos itens o computador encontrou. Quando o nome é encontrado, o programa o mostra numa matriz. Poderíamos ter colocado uma frase, ou poderíamos pedir termos relacionados, como Galileia ou Nazareno. É um processo muito simples para um programa tão complexo. O desenvolvimento e pesquisa em software de computador do Código Bíblico está avançando em velocidade de anos-luz. Ainda assim, levará anos até que a total dimensão do que o Código Bíblico tem a nos dizer seja conhecido. Mas apesar da complexidade inerente de saber tão pouco sobre tanta coisa e tirar conclusões não garantidas sobre isso, os pesquisadores de códigos, assim como os críticos, encontraram algo a considerar na pesquisa de códigos. Para muitos, isso significou uma revisão de longa duração, mas sem levar em conta as crenças. Para outros, um fortalecimento de sua fé. Mas para alguns outros, é apenas mais um tiro disparado na longa guerra entre religiosos e humanistas. Desde que boa parte do texto de aparência clara da Bíblia continue sendo cada vez mais debatido, não deve nos surpreender que a abertura da fechadura do tempo, que prendeu os códigos SEL por tantos séculos, tenha levantado alguma controvérsia. Acho que se os códigos da Bíblia demonstraram-se reais e válidos, de fato, tanto judeus como cristãos teriam que reexaminar seus textos e ver como eles afetam nossas vidas. Tanto para judeus quanto para cristãos. Isto nos traz provas sólidas, científicas, de que a Bíblia para ambas as religiões, não é produto de mãos humanas. Acho que isso é muito importante. O matemático israelense que descobriu o Código Bíblico, Dr. Rips, acha que nós descobrimos apenas o primeiro e mais simples nível de um código que provavelmente é muito mais complexo e além de nosso alcance. Como matemático, a sua suposição é que se descobrirmos este padrão simples, é quase certo que exista um padrão muito maior. Mas nós ainda não possuímos as ferramentas matemáticas ou talvez a tecnologia para ver isso.
A descoberta dos códigos da Bíblia é um dos acontecimentos mais emocionantes da história. Pela primeira vez, existem provas científicas amplamente aceitas de que a Bíblia é realmente sobrenatural. Não se pode fugir do fato de que essas coisas estão além do domínio do acaso ou da mera curiosidade. Elas estão lá de propósito. O que nós revelamos é que existe um texto oculto no Torá. E o que vemos é que nesse texto, presente e passado, estão codificados. E, portanto, isto abrange todas as coisas. A boa notícia é que alguém se preocupou o suficiente conosco para nos deixar estes avisos, para nos dar essas informações. Isso é muito bom de verdade. A pergunta agora é o que faremos com isso? Num mundo que evoluiu cético, até mesmo hostil, em relação à palavra de Deus, o Código da Bíblia construiu uma ponte entre a ciência e a religião. E uma revisão forçada das verdades antigas, consideradas sagradas por milhões de pessoas. O Código também parece estar gerando uma nova consciência de divindade das Escrituras entre indivíduos de todas as crenças. Só este fato torna a descoberta do Código da Bíblia o evento mais importante da era moderna. Porque se realmente entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, estaremos em posse da verdade salvadora do próprio Deus. Distribuição Mundial Filmes. Versão brasileira. Áudio News.